Vamos lá então, eu vou apresentar as funcionalidades implementadas no nosso sistema de EGOV desenvolvido para a disciplina de desenvolvimento de software 3. Ele foi desenvolvido utilizando o framework Laravel e ele foi desenvolvido no NetBeans utilizando o versionamento do GitHub com o banco de dados MySQL. Então vou começar aqui mostrando a estrutura do nosso sistema. Fica nessa pasta, aqui é a pasta raiz do sistema. Aqui a gente tem a aplicação, que é onde vai todo o nosso código do back-end. Aqui a gente tem os nossos recursos nas views, onde fica o nosso código do front-end. A gente tem componentes, que é o Google Maps, que a gente usa, que está nessa pasta aqui. A gente tem os recursos de banco de dados, que estão nessas pastas aqui, nessas pastas, as migrations e as seeds, que facilitam o início da aplicação. Já colocam o banco de dados num estado consistente. E vamos fazer uma demonstração então. Aqui a demonstração a gente fez o seed agora há pouco aqui. Então agora vamos colocar para rodar o projeto e levantar o servidor. Pronto, o servidor está rodando aqui. Agora nós vamos começar fazendo o acesso de um usuário comum. Vamos acessar o portal aqui. Pronto, município universitário. Aqui ele tem um atalho para o nosso projeto no GitHub. Aqui ele está todo o projeto. Desde o início ele foi utilizado no GitHub, então vai dar para acompanhar toda a evolução do projeto. Aqui a gente pode fazer login ou registrar. No caso a gente vai querer registrar. A parte de registro no sistema, ela exige que o usuário faça uma validação por e-mail. Então a gente vai preencher os dados aqui, vamos colocar a data de nascimento. Esses componentes aqui que a gente está utilizando já são utilizando o Bootstrap, facilita bastante a parte do front-end. Vamos colocar a data de nascimento, fevereiro 10, aqui. Aqui vamos colocar o CPF, telefone. Vamos colocar aqui, ele já está sugerindo que eu já fiz um preenchimento anterior. Aqui eu vou colocar o meu e-mail. E aqui eu vou botar uma senha. Vou botar uma senha comum para facilitar. Aqui vou botar o logradouro, que é onde eu resido. Vou colocar... Opa! Pronto. Caiu, voltou. Aí vamos colocar bairro e vamos centro, resido em Esteio. Cadastrar. Vamos lá. Pronto. Atenção, seu cadastro está aguardando ativação. Verifique seu e-mail para ativá-lo. Então eu não vou conseguir acessar o sistema enquanto eu não fizer a validação por e-mail. Então agora eu vou lá no meu e-mail. Devo ter recebido o e-mail, está aqui, é o segundo e-mail, ali às 14h12. Ele tem uma mensagem e passa um link. Quando eu clicar nesse link, ele vai voltar lá para a aplicação e vai validar o meu cadastro. Parabéns, sua conta foi ativada com sucesso. Pronto, agora eu estou com a conta ativada, já posso efetuar o login. O meu cadastro aqui é um cadastro comum, não é um cadastro de administrador, então eu vou ter acesso limitado às funções. Vamos lá, colocar, coloquei a senha errada, ele já avisa que a senha não está certa. Vamos colocar a senha certa agora. Login, pronto. Aqui está o meu dashboard. Ele tem três funções principais, que é para visualizar as solicitações que eu já fiz, que não deve ter nenhuma, correto, nenhuma solicitação. Aqui eu posso voltar para o meu dashboard, criar uma solicitação ou acompanhar as solicitações existentes. Esse é mais a título de pesquisa.
para verificar. Aqui está as solicitações que já estão cadastradas no sistema. Elas têm código, categoria, título, descrição e a situação delas aqui, todas como registrada. Ele coloca aqui, ele não coloca a função aqui, porque como eu não sou administrador, eu não posso fazer essas alterações. Somente o administrador vai ter uma função aqui, essa que vai ter uma coluna de ação. Vamos retornar dashboard. Caindo aqui. Aqui então vamos criar uma solicitação. A categoria, a gente tem 4 categorias cadastradas previamente lá no banco, como foi explicado antes. Então a gente vai colocar aqui eletricidade. Vamos lá. Poste caído na calçada. Vamos colocar uma descrição, né? No último temporal ocorrido, o poste caiu sobre a calçada, bloqueando o acesso a pedestres. Então vamos lá, data de início, dia 1º de dezembro. Aqui eu posso selecionar onde é que ocorreu essa solicitação. Então ele está pegando na geolocalização aqui, ele está pegando Canoas, bem provavelmente seja algum problema da própria provedora da minha conexão aqui, que eu estou em Esteio, não deveria pegar aqui, mas tudo bem. Vamos pegar o mapa. Esse mapa aqui ele utiliza o componente do gmaps.js, que está lá na pasta componentes da raiz do projeto. Aqui, eu Esteio, vamos colocar na rua 24 de agosto com a esquina da Bento Gonçalves, está ali. Vamos cadastrar a solicitação. Solicitação criada com sucesso. Ok, vamos procurar agora onde é que está a nossa solicitação. Eletricidade, poste caído no último temporal, está aqui. Aqui está a minha solicitação cadastrada com anteriormente. Vamos no dashboard, vamos olhar as minhas solicitações, ver se ela vai aparecer. Tá ali, as minhas solicitações, tá a solicitação que eu criei antes e a situação dela registrada. Agora, bom, as funcionalidades de cidadão por enquanto são essas. Agora vamos fazer um logout e vamos entrar como administrador do sistema para mostrar as funcionalidades a mais. Logout, vamos lá, login. Eu tenho um e-mail cadastrado previamente lá através da CIDES. Ele vai ter... Vamos botar a senha aqui. Aqui. É válido que lembrar que todo administrador também é um cidadão. Então ele pode fazer solicitações, pode acompanhar todas aquelas funções, ele acumula. Então aqui está o quadro de administrador. No quadro de administrador ele vai ter umas funções a mais, que é manter a solicitação, gerar relatórios ou manter usuários. Vamos começar com manter a solicitação já. Então aqui, como a gente está aqui a gente consegue ver todas as solicitações cadastradas e toda a situação dela. A gente só consegue tratar uma solicitação que ela está registrada ou aberta, quando a gente não consegue tratar uma solicitação que ela está inválida ou concluída. Então essas aqui todas têm a ação disponível. A gente vai escolher essa última aqui. Vou prender aqui que meu suporte não tá legal. Vamos de novo. Então aqui, poste caído na calçada. Vamos lá, tratar. Ele dá a oportunidade do administrador fazer um eventual ajuste caso ele encontre alguma normalidade. Não deve ser o caso, mas pode alterar os textos, pode alterar a data de início também. E ele carrega o local que o cidadão colocou antes. Só que o local ele não deixa alterar, porque o administrador vai fazer vai ter acesso ao sistema e não vai sair
Não vai ser função do administrador sair fazendo a triagem na rua para encontrar solicitação ou coisas afins. Então aqui tá tudo. Aí aqui na situação ele vai colocar qual que é o status da solicitação que ele criou, da solicitação que ele está triando. Quando ele vai registrado, ele vai colocar em andamento, e aí iria para ela entrar em andamento. Depois o administrador vai propor ações para resolver, para deixar o cidadão ciente de como ela está sendo tratada. Porém, a parte de ações ainda não foi implementada. Então vamos colocar essa aqui como em andamento. E aí vamos descer e vamos atualizar essa solicitação. Uma mensagem: solicitação alterada com sucesso. Em andamento. Tá ali. Eletricidade, poste cair na calçada. Alterou a solicitação. A parte vamos alterar uma outra aqui. Vamos colocar como concluída. E vamos vir, vamos alterar outra aqui e colocar como inválida. Vamos para cá. Importante que essas solicitações elas voltam do banco já ordenadas conforme o status dela. O status dela, a gente usou os escopos do Laravel, aqui scopes, dentro da model que faz a busca no banco de dados através do Eloquent. Essa parte de banco de dados do Laravel ela é bem robusta, e a maioria das funcionalidades já são dadas pelo próprio framework. Então cabe mais entender direito como é que ele faz essas funcionalidades e acoplar elas para deixar o mais simples possível. Vamos lá, esse aqui que faz a ordenamento por status. Aqui ó, como é que fica o código. Ele ordena conforme o status da solicitação. A parte das colunas ela é definida por texto, mas a gente acabou optando por definir constantes para deixar universal acesso a todas elas. Vamos voltar para a aplicação. Então aqui solicitação alterada com sucesso. Vamos voltar para o dashboard. Agora vamos manter usuários. Aqui é onde vai ser feito o bloqueio do usuário ou desbloqueio. É válido lembrar que o bloqueio ele acontece a cada vez que o usuário faz mais que 5 solicitações cadastradas como inválidas pelos administradores. Ou seja, a hora que for triada uma solicitação e ele colocar como inválida, ele já vai bloquear. Quando fizer 5 solicitações que os administradores bloquear como inválida, aquele cidadão vai ser automaticamente bloqueado no sistema. O administrador tem a capacidade de bloquear um cidadão ou de desbloquear. Aqui está o quadro de usuários cadastrados nos sistemas. Ele diz nome completo, e-mail, status, ativo ou não ativo. E ele vem aqui e ele coloca administrador ou cidadão. Vamos fazer um exemplo aqui só para mostrar. Vamos bloquear o cidadão comum ali que eu criei antes. E vamos... Pronto. O usuário foi bloqueado com sucesso. O status aqui dele está como bloqueado, e a ação que eu tenho disponível é desbloquear. Ó, foi liberado. Mas vamos bloquear de novo para mostrar como é que fica o acesso depois do usuário bloqueado. Vamos voltar para o dashboard. Essa funcionalidade ela é simples, mas já está implementada e demonstrada. Vamos mostrar como é que eu vou gerar relatórios. O gerar relatórios também ele foi feito no modo PDF, utilizando um componente do um PDF que a gente instala ele através do Composer Update. Então vamos colocar aqui gerar relatórios. Gerar relatórios aqui ele vai mostrar as estatísticas. Ele mostra a quantidade de solicitações por categoria, as categorias que a gente tem. Ele vai quantidade por situação, quantas registradas, quantas em andamento, quantas é concluída, quantas inválida. Lembra que a gente fez uma de cada, que era em andamento, concluída e inválida.
e a quantidade de solicitação por cidadão. Isso aqui vai... a ideia era implementar, mas fazer futuramente exportar o banco numa forma em CSV para facilitar a análise também do próprio administrador, caso ele queira fazer uma análise que o sistema não dê suporte ainda. Vamos então seguir agora e vamos voltar para acessar com o usuário que foi bloqueado. É importante mostrar que o acesso às funcionalidades ele é delimitado através das rotas com os middlewares. Os middlewares são os atravessadores utilizados pelo Laravel para permitir ou não que uma dada funcionalidade seja executada. Os middlewares ficam aqui no HTTP middlewares. A gente tem aqui um middleware que ele baixa a aplicação para manutenção, mas esse aqui não se aplica no caso aqui que estamos apresentando. Um que diz se o usuário é administrador e outro que diz se o usuário está confirmado. O middleware que diz se o usuário está confirmado é o que não permite que um usuário não confirmado acesse o sistema. E o que diz se o usuário é administrador é o que permite o acesso às rotas que levam as funcionalidades de administrador. Vou mostrar aqui como é que fica o arquivo de rotas. Aqui é a tela de entrada e aqui tem as funcionalidades comuns a todos os usuários, que basta o usuário estar logado, tá validado por e-mail, que ele vai responder aqui. E depois tem administrador, funções de administrador ficam aqui dentro desse grupo. Aqui dentro desse grupo, aqui está o middleware que diz ser administrador. Se esse middleware autorizar, quando a rota for solicitada, ela vai ser acessada. E aqui ficam as outras funcionalidades ali mostradas anteriormente. Minhas solicitações, ficam a controller das solicitações, aqui tem a controller dos cidadãos e vale lembrar também que a gente usou o framework MVC para fazer a aplicação. Aqui ficam as controllers, as rotas da validação do usuário. Vamos voltar lá e vamos fazer a última aqui. Vamos deslogar e vamos logar com o usuário que está bloqueado para mostrar a última funcionalidade. Aqui o usuário está bloqueado, ele não deve acessar. Pronto. Usuário não cadastrado no sistema ou senha inválida. Eu botei a senha errada. Vamos botar a senha certa. Este usuário se encontra bloqueado. Contate a administração. A gente bloqueou o usuário anteriormente, então ele não pode acessar. Vou entrar como administrador, vamos desbloquear ele para mostrar como é que fica para ele voltar a acessar. Pronto, o usuário está liberado, já acessei como administrador, vou sair e o e-mail de administrador parece que é o mesmo, mas o e-mail de administrador ele tem um X a mais aqui. Aqui o e-mail de usuário é o usuário comum cadastrado, $XY. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a senha de acesso. Acessou, ele não está mais bloqueado e foi liberado. Bom, então as funcionalidades que a gente tem do projeto são essas. A gente não conseguiu vencer todo o plano de projeto estipulado, mas temos algo apresentável. Então é isso, e a gente aprendeu bastante desenvolvendo com Laravel, com o desenvolvimento web, que a Unicinos infelizmente não coloca como pré-requisito dessa cadeira, que na minha opinião ela deveria colocar. Eu tive que aprender muitas coisas antes de começar o projeto, que acabou atrasando bastante o desenvolvimento do projeto e a própria produtividade, que as ferramentas todas utilizadas, nenhuma era de domínio e nenhuma tinha sido vista antes na própria universidade. Mas é isso então, esse é o nosso projeto e está encerrada a apresentação. Vamos desligar aqui.